Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso quarto vídeo sobre bibliologia. Estamos numa série de vídeos aula, a qual nós vamos estar falando nesse vídeo sobre a inerrância da Bíblia Sagrada e também a autoridade que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. Fica ligado conosco que você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Eu sou o pastor Luciano Borges, sou bacharel em teologia e agora vamos começar esse nosso quarto vídeo, essa série de 4 vídeos que estamos falando sobre bibliologia. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, você pode estar acessando aqui nesse card, vai estar aqui as outras 3 aulas que já foram gravadas. Se você entrar nessa playlist aqui sobre bibliologia, você vai encontrar as outras 3 aulas, as 3 videoaulas que já estão gravadas em nosso canal. Já gostaria de pedir que você deixasse seu gostei aqui embaixo, se inscrevesse no nosso canal aqui, é bem fácil, é bem simples, é só apertar o botãozinho vermelho aí para você ficar inscrito no nosso canal e receber também as notificações clicando no sininho das notificações. Vamos lá então, esse último vídeo nós vamos estar falando sobre a inerrância da palavra de Deus. Vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre inerrância é a definição desse termo. O que significa que a Bíblia Sagrada é inerrante? Quer dizer então, dizer que a Bíblia é inerrante é dizer que a Bíblia nunca erra. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é inerrante porque ela nunca erra. Então, nós podemos crer fielmente que ela nunca vai errar, que a Bíblia tem toda a razão. Ou seja, o ser humano, muitas vezes, ele pode perder a sua razão. Ele pode não estar certo, ele pode pensar que está certo, mas não está certo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, ela sempre estará certa. Ela nunca vai errar naquilo que ela fala. Porém, algumas coisas nós precisamos entender. Por que ela é inerrante? Primeiro, porque ela é a revelação de Deus. Ela foi a revelação que Deus deu ao homem sobre ele mesmo. Em outros vídeos nós já entendemos que Deus, ele decidiu se revelar aos homens, ele se auto-manifestou. E uma das formas, que nós vimos lá dessa auto-manifestação é quando ele decide inspirar homens para escrever sobre ele aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada, os livros sagrados. Então vamos ver isso. É muito interessante nós percebermos que a Bíblia ela é inerrante, mas por que ela é inerrante? Ou qual é a importância disso? Vamos ver então. A Bíblia é plenamente verdadeira no aspecto. E aqui nós vamos ver alguns aspectos interessantes do porquê que a Bíblia é plenamente verdadeira. Primeiro, no aspecto teológico, ou seja, portanto, quando a palavra de Deus fala de teologia, ou seja, que nós já entendemos o que é teologia, mas para nós refrescarmos a nossa mente, teologia, tel e logia, 2 palavras, junção dessas 2 palavras, tel é Deus e logia é estudo, então o estudo sobre Deus, todo o nosso conhecimento sobre Deus, ele emana da palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é plenamente verdadeira quando se trata de teologia, de estudo sobre Deus. Não existe outro lugar a qual nós possamos estudar, a qual nós possamos nos aprofundar para conhecer a Deus do que na sua palavra. Ele decidiu se revelar pela sua palavra. Então a sua palavra é completa
e verdadeira para nós, é inerrante. Vamos lá então. Outra coisa que nós precisamos ver, outro aspecto então, é também o aspecto histórico, ou seja, o que nós entendemos com isso? Primeiro, a intenção da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não é trazer eventos históricos somente. Essa não é a primeira intenção. Qual que é a primeira intenção? É a revelação de Deus, é a revelação de um plano de salvação, desde Gênesis até Apocalipse. Nós percebemos o projeto de Deus em ação e também Deus se revelando aos seres humanos. Todavia, quando a Bíblia Sagrada ela traça momentos históricos, por exemplo, quando ela fala que o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar, é um acontecimento histórico. Quando nós olhamos para isso, nós também podemos ter certeza que esse fato é verídico, ou seja, que isso realmente aconteceu. Então, ou seja, ela é inerrante também nesses eventos históricos. Se você for pesquisar um pouco sobre isso, você vai ver que alguns cientistas descobriram alguns utensílios que foram afundados, né, com rodas de carruagem e outras coisas desse gênero, lá aonde a palavra de Deus diz que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e que os egípcios, né, o exército do Egito ficou lá afogado, afundado lá. Então, existem vários aspectos históricos que a Bíblia narra que não é propriamente a primeira intenção, mas que são verídicos, são verdade, são inerrantes. E a arqueologia, que é uma das áreas da ciência que estuda alguns eventos históricos ou comprovações históricas, eles afirmam claramente muitas passagens bíblicas que aconteceram, de reis que reinaram, que eles acabam descobrindo que realmente aquilo que a Bíblia fala é verdadeiro. Então, a Bíblia Sagrada, no aspecto teológico e no aspecto histórico, ela é inerrante. E também em um terceiro aspecto que nós podemos observar também, que é o aspecto epistemológico. O que significa essa palavra? São os limites do conhecimento humano. O que isso significa para nós? Que tudo aquilo que o ser humano conhece, que a Bíblia fala, por exemplo, que a ciência também acaba descobrindo muitas vezes, que é o conhecimento humano, tudo aquilo que a Bíblia afirma é algo verídico, é algo verdadeiro, é algo que não erra. Por exemplo, só um exemplo para você entender um pouquinho, lá por volta do ano 1500, algo em torno disso, né, foi descoberto que a Terra era redonda, né, e não plana, não chata, como se diz, né, mas era redonda. Mas você sabe que lá no livro de Isaías traz uma frase muito interessante, porque ele diz assim: e Deus, ele anda na redondeza da terra. E quando você vai para a palavra original em hebraico, redondeza significa redondo. Então, ou seja, mesmo antes do ser humano descobrir que a terra era redonda, Deus, ele já sabia, logicamente, mas já havia revelado de alguma forma para o profeta Isaías, que sabia, então, escreveu sobre isso, no caso, né? Então é interessante nós analisarmos que a Bíblia, ela não tem a pretensão propriamente de ser um livro de ciência ou um livro histórico. A Bíblia tem o intuito de revelar Deus, de contar a história de Deus com o ser humano, a salvação, né? E aonde nós acabaremos e morar com ele na eternidade, no céu. Mas em todos os aspectos a Bíblia, ela é inerrante naquilo que ela fala. Vamos seguir um pouquinho mais para a gente poder entender alguns outros
aspectos interessantes também sobre isso. Conceitos de inerância. Quais são os conceitos? A inerrância absoluta, ou seja, significa que a Bíblia absolutamente é inerrante. Esse outro conceito, o segundo, é a inerrância plena. E o terceiro é a inerrância limitada. Vamos entender um pouquinho melhor esses três aspectos aqui para que a gente possa entender. O que significa essa inerrância absoluta? Ou seja, que a Bíblia tem a intenção, é um conceito, eu quero que você entenda isso. Existem três e nós propriamente cremos em um deles, né, que é o grande verdadeiro. Mas, para nós entendermos, a inerrância absoluta diz o quê? Que todas as coisas, Deus quis revelar todas as coisas na Bíblia, que na Bíblia está revelado, ou seja, coisas da ciência, da história, de Deus, de tudo, e absolutamente inerrante. É bem verdade que a Bíblia narra aspectos históricos, aspectos, como eu falei, teológicos, né, de coisas sobre Deus, também epistemológico, que é o conhecimento do homem, aquilo que é dentro dos limites do conhecimento do homem, e essa inerrância absoluta diz que Deus ele quis revelar todas as coisas, né, por meio da sua palavra. Mas o aspecto ou o conceito de inerrância que mais apropriado para que nós possamos entender é a inerrância plena, ou seja, é aquilo que eu já frisei antes. Deus não quis revelar apenas eventos históricos para dizer, não, esse livro é um livro histórico verdadeiro. Não, Deus quis revelar, ou se auto-revelar, se auto-manifestar, e através disso também através de eventos históricos. Então esses eventos históricos, sim, eles são verdadeiros. Então essa é a inerrância plena, ou seja, que na sua plenitude a Bíblia Sagrada é inerrante e não é no absoluto. Nós vamos ver algumas questões mais para o final desse vídeo sobre a inerrância ou a autoridade ou a infabilidade da Bíblia sobre os manuscritos originais, mas nós já vamos chegar lá. A inerrância limitada é algo que fala que alguma coisa pode ser verdade, outra coisa não, mas aqui nós já podemos estar descartado, mas é um dos conceitos que existe também em alguns ramos da teologia, certo? Vamos para o próximo agora, para nós continuarmos entendendo, que é aqui onde eu gostaria de chegar. A inerrância e os manuscritos originais. O que significa isso? A inerrância é atribuída apenas aos manuscritos originais. O que significa isso? Ou seja, a Bíblia ela é inerrante. Ela é completamente verdadeira. Porém, nós precisamos saber que a Bíblia ela é inerrante na sua língua original. Eu já falei um pouquinho sobre isso nos outros vídeos passados, nas outras aulas passadas, onde nós entendemos que existe algumas coisas que vão se traduzir da Bíblia que pode haver alguma distorção. Então, existe alguns casos, a gente não vai se aprofundar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas existem alguns casos onde é difícil de se entender propriamente na tradução. Então, mas na língua original ela é completamente verdadeira. O que eu posso dizer com isso? Alguns tradutores podem se equivocar, né, porque eles não são inspirados. O autor, o escritor que recebeu a revelação de Deus, ele foi completamente verdadeiro ou é completamente inerrante, até mesmo as palavras que ele usou. Porém, quando começa a se traduzir, se você for ver, existem vários tradutores, né, para diversas línguas, e muitas línguas ainda que nem tem a Bíblia Sagrada na sua própria língua. Alguém hoje está traduzindo. É lógico que o Espírito Santo dá a graça, a capacidade para tentar usar a melhor palavra. Porém, a Bíblia ela é inerrante na sua língua original. Pastor, mas então eu não posso acreditar nessa versão portuguesa que eu tenho nas minhas mãos, né? Você sabe que a Bíblia que nós temos em mãos ela foi uma tradução, geralmente de João Ferreira de
Almeida, né, que é um dos tradutores mais conhecidos. Tem a King James, né, a NVI, que também são algumas versões boas. Mas é aí que mora o grande detalhe quando você vai estudar a Bíblia. É interessante você sempre ter em mãos mais do que uma tradução, né? Hoje eu uso bastante a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Eu acho uma das traduções mais maravilhosas, né? Ela vem da Almeida Revista Atualizada, é uma atualização dessa tradução, a ARA, né? Que é chamada ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, que é de João Ferreira de Almeida. Então, quando nós olhamos para esses aspectos de diversas traduções, por exemplo, a King James, a NVI, a nova versão transformadora também é uma linguagem mais simples, a nova tradução da linguagem de hoje também é um pouco mais fácil de entender. É lógico que num púlpito, às vezes, para você ler uma tradução tão atualizada assim, parece meio complicado, né? Meio estranho. Mas para você ler em casa, talvez para você entender, quando você pega umas 3 ou 4 versões, você consegue comparar o que quer dizer cada uma. E existe também alguns aplicativos, por exemplo, eu tenho no meu tablet, né? Quando eu vou estou estudando a Bíblia, ou preparando um sermão, uma mensagem, eu vou muitas vezes lá nessa língua original, no hebraico, né? Eu tenho um aplicativo que eu clico em cima da palavra, ela tem um númerozinho, e ela puxa a palavra original, e ela me dá várias formas de tradução daquela palavra, o que muitas vezes acaba se perdendo em algumas traduções. Então, mas nós podemos confiar, pastor? A minha pergunta é, pastor, nós podemos confiar nas traduções que temos? Sim, podemos. Existem algumas variações, porém que não interferem em todo o quadro teológico da Bíblia Sagrada, né? Sobre salvação, sobre Cristo, sobre Deus, né? Não vai interferir muita coisa. Algumas coisinhas vai variar de uma tradução para outra, né? Mas ela é sim confiável. Nós podemos sim crer que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela é inerrante quando nós cremos ela, desde que nós possamos entendê-la e interpretá-la corretamente. Vamos para o próximo passo agora, então. Agora nós vamos estar vendo sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. A definição de autoridade. Dizer que a Bíblia tem autoridade é dizer que ela é soberana sobre o homem, ou seja, quando nós falamos que a Bíblia tem autoridade, nós dizemos que ela tem soberania, que ela tem poder, digamos assim, sobre o homem, sobre nós. Por quê? Porque nós confiamos a nossa Bíblia a esse livro poderoso que é a Bíblia Sagrada. Devido a ter a sua origem no Deus Criador, ela possui autoridade em si mesma, ou seja, a Bíblia Sagrada ela tem autoridade porque ela tem a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então a última palavra, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas a última palavra na nossa vida é da Bíblia Sagrada. E isso é maravilhoso, quando nós nos submetemos à autoridade bíblica, porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos submetendo à autoridade de Deus. É lógico que você precisa saber interpretar a Bíblia, né? Não é tudo que está escrito ali que você vai fazer literalmente. Por exemplo, o diabo diz assim, lança-se daqui, porque na palavra está escrito que aos seus anjos dará ordem do teu respeito. Aí você lê aquele versículo, pô, eu posso me jogar de um prédio que não vai acontecer nada. Não, você tem que interpretar o que, quem está falando, em que situação que está falando, né? Qual é o contexto daquela frase, daquele versículo que está sendo falado. Então, você precisa saber interpretar a Bíblia Sagrada para você, sim, então, se submeter à autoridade da Bíblia Sagrada. Então, não é porque está escrito ali, não,
pode se lançar daqui que os anjos de Deus vão te guardar. Não é bem por aí. Tanto que Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é necessário ter a interpretação bíblica, a interpretação da palavra de Deus e saber realmente o que aquele texto está querendo dizer para nós. Seguimos então. Quando que a Bíblia tem autoridade? Vamos lá. A Bíblia, quando corretamente interpretada, é plenamente verdadeira em tudo que afirma. E a grande regra de ouro da interpretação bíblica é: a Bíblia interpreta a si mesma. Então, aqui nós podemos entender algo poderoso. Por quê? Porque o que nós precisamos entender é, como eu já falei, a interpretação, quando é bem feita da Bíblia Sagrada, olhando o contexto histórico, olhando o contexto literário, que é o contexto dos versículos anteriores, dos versículos posteriores, interpretando isso dentro de uma cultura também, aonde a Bíblia foi escrita, qual era a intenção do autor, qual era a cultura do povo que estava ouvindo aquela orientação. Então, ela é fiel, ela é inerrante e ela tem autoridade sobre a nossa vida. Agora é interessante nós notarmos isso aqui. Primeiro, quando nós temos uma visão distorcida da Bíblia ou de Deus, todas as coisas da nossa vida muitas vezes vai acabar sendo distorcido também. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos que olhar para ela como ela tendo autoridade, porém sabendo interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, como eu dei o exemplo anterior. Mas a grande regra para se saber interpretar a Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma. O que significa isso, pastor? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e lemos um texto com um contexto, e mesmo assim muitas vezes nós não entendemos, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para outros textos que vão falar propriamente daquele tema. Quando, por exemplo, Jesus fala sobre o casamento, alguém diz para Jesus, Jesus, mas como que vai ser lá no céu? Se um homem casou 7 vezes, ou uma mulher casou 7 vezes e morreu seu marido, e quem vai ser o marido dela na eternidade? Aí Jesus responde a pergunta dizendo, lá no céu não será assim, porque lá no céu todos serão como os anjos. Aí você pode pensar, poxa, mas o que isso significa? Vamos ser como anjos lá no céu, isso significa o quê? Então, é necessário nós olharmos para outros textos. Em outros textos, nós vamos ver que Jesus está falando que lá no céu nós não vamos casar, nós vamos ser como os anjos do céu, que não casam, vamos ser seres eternos, mas que não casam, que são como nós podemos entender assexuados, ou seja, que não há casamento entre um anjo macho e um anjo fêmea, Então, o anjo são assexuados, não tem sexo, não é masculino e nem feminino, mas e nós seremos da mesma forma na eternidade. Então, para isso, a gente precisa entender a Bíblia olhando para dentro da própria Bíblia. É bem verdade que existem muitos textos bíblicos que são de difícil entendimento. Então, existem coisas que a gente tem que se aprofundar mais na Bíblia Sagrada, temos que entender melhor alguns textos, Por isso que é bom termos comentários bíblicos em nossas mãos, para tentar entender um pouquinho melhor, pessoas que se aprofundaram no estudo sobre esse tema, sobre isso, para que a gente possa estar pregando aquilo que realmente Deus falou e não aquilo que Deus não falou, Porque Deus ele tem compromisso com aquilo que ele falou na sua palavra e não com aquilo que você entendeu da palavra. Você está entendendo isso? Então, isso é muito importante para que a gente possa entender o que Deus está falando e o que Deus não está falando. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou e não com aquilo que você acabou entendendo. Então, para nós já irmos para a parte final, sola
Escritura. O que significa isso? Isso foi um termo ainda lá na Reforma Protestante, quando os protestantes se declararam fora da Igreja Católica, que foi o quê? Que a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão é a Sagrada Escritura. Então, ou seja, ninguém possui maior autoridade que a Bíblia Sagrada. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos algo bem interessante. Primeiro, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que a Igreja Católica tinha papas e tal, e o Papa, ele tinha maior autoridade até que a Bíblia Sagrada em determinados momentos. Hoje em dia ainda assim o Papa, que é o líder da Igreja Católica, ele tem maior autoridade do que a Bíblia para o catolicismo. Se você é católico, está assistindo esse vídeo, você diz, não é sim, vai ver que é sim. Então aquilo que o Papa entender da Bíblia é a verdade. Então aquilo que o Papa afirmar também é a verdade. Então, por que surgiu isso? Isso ainda foi com Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses de Lutero, na porta da igreja, porque ele estava dizendo, não é por aí. Ele via algumas coisas que não concordava, por exemplo, com o pagamento de indulgências, dizer que tinha que pagar para tirar a alma da pessoa do purgatório. Então ele começou a não concordar com isso, com pessoas que iam lá e compravam uma escritura. Não sei se você sabe, mas antigamente no catolicismo teve isso. A pessoa ia lá, comprava uma escritura, pagava, e ela acreditava que ela tinha um pedacinho do céu comprado, um pedaço de terra lá no céu comprado, para que quando ela morresse ela pudesse ir para lá. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que a nossa salvação é gratuita e é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador e vivemos na presença dEle, em obediência à palavra dEle. Mas, então, surgiu sola Escritura, ou seja, que somente a Escritura. Por quê? Porque somente a palavra de Deus, a Escritura, é que tem autoridade sobre a nossa vida. Ou seja, ninguém possui maior autoridade do que a Bíblia Sagrada. Então, se alguém pregar algo que não está na Bíblia, desconsidere, seja pastor, seja padre, seja bispo, seja papa, seja o que for. Se contrariar aquilo que a palavra de Deus ensina, é anátema, como Paulo diz. Ou seja, Paulo diz assim, mesmo que um anjo do céu apareça para você, disfarçado de anjo de luz, não creia se pregar outro evangelho, a não ser esse, Jesus Cristo, ele ressuscitado, que está nas Escrituras, que a Escritura afirma sobre ele. Então, nós entendemos que somente as Escrituras é que têm autoridade. É lógico que quando nós ouvimos a ministração da palavra através de um pastor, de um homem de Deus que se dedica no estudo da palavra, na oração, ele vai ter a graça, a sabedoria de Deus para explicar muitos textos da Bíblia, muitas vezes que às vezes a gente nem entende. Então, sim, homens de Deus são usados hoje para explicar as Escrituras, para pregar no poder, na unção e na graça do Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus é a máxima autoridade sobre a nossa vida, ok? Então eu gostaria de fechar esses 4 vídeos, aulas que nós estamos aqui encerrando nesse vídeo. Então foram 4 vídeos. Se você ainda não assistiu os outros 3, te convido a você assistir, que tem muita coisa boa que você vai aproveitar muito através desses vídeos, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe seu gostei se você não deixou, compartilha com alguém essa aula, se inscreve no nosso canal, ative o sino das notificações e que Deus te abençoe.